Amiguinhos, sejam bem-vindos a mais uma historinha aqui no nosso canal. Hoje, Vamos viajar no tempo para uma época muito especial e ouvir uma das histórias mais incríveis sobre Jesus. Estão prontos? então, sentem-se confortavelmente, abram bem os ouvidos e o coração, porque a nossa aventura já vai começar. Era uma vez, há muito, muito tempo, numa terra bonita chamada Galileia. O sol brilhava forte no céu azul e uma multidão enorme de pessoas se juntou para ouvir Jesus. Eram homens, mulheres e muitas crianças. Assim como vocês, todos estavam encantados com as palavras de Jesus. Ele falava sobre amor, bondade e sobre como cuidar uns dos outros. As suas histórias eram tão bonitas que ninguém queria ir embora. As pessoas seguiram Jesus até um lugar longe da cidade, perto de um grande lago. Eles subiram uma montanha e sentaram-se na relva para continuar a ouvi-lo. O tempo passou voando. O sol começou a descer no céu, pintando as nuvens de laranja e rosa. As barriguinhas de todos começaram a roncar. Fiu, ronque! Elas estavam com fome! Jesus, que sempre se preocupava com todos, olhou para os seus amigos, os discípulos, e perguntou: onde podemos comprar pão para todas estas pessoas comerem? Um dos seus discípulos, chamado Filipe, olhou para a multidão. Eram mais de 5.000 pessoas. Ele ficou um pouco preocupado e disse: Jesus, mesmo que tivéssemos muito dinheiro, não seria suficiente para comprar um pedacinho de pão para cada um. Era gente a perder de vista. Então, outro discípulo, chamado André, aproximou-se. Ele tinha encontrado um menino no meio da multidão. André disse a Jesus: há aqui um rapazinho que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Imaginem só, amiguinhos. Um lanche tão pequeno para uma multidão tão grande parecia impossível, não é? Mas para Jesus, nada é impossível. Jesus sorriu com bondade e disse aos seus discípulos: digam a todos para se sentarem na relva. O lugar era coberto por uma grama verdinha e macia, como um grande tapete natural. Todos obedeceram e sentaram-se em grupos, esperando para ver o que ia acontecer. Então, Jesus pegou nos 5 pães e nos 2 peixinhos que um menino ofereceu. Ele olhou para o céu e agradeceu a Deus pela comida. Ele fez uma oração especial, abençoando aquele pequeno lanche. O menino deve ter ficado tão feliz por partilhar o que tinha. Depois de agradecer, Jesus partiu os pães e os peixes em pedaços e doou-os aos seus discípulos. E disse-lhes: agora distribuam por todas as pessoas. E foi aí que um milagre aconteceu. Os discípulos começaram a passar pela multidão, oferecendo pão e peixe. E quanto mais eles distribuíam, mais comida aparecia. Era como mágica, mas era muito mais do que isso. Era um milagre de amor. Ninguém conseguia acreditar no que via. As cestas dos discípulos nunca ficavam vazias. Eles davam pão a uma pessoa, e mais pão aparecia. Davam um peixinho, e mais peixinhos surgiam. Todos comeram. Comeram, até ficarem com as barriguinhas bem cheias e satisfeitas. Ninguém ficou com fome. Quando todos terminaram de comer, Jesus disse aos seus discípulos: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se desperdice. Jesus ensinava que não devemos desperdiçar nada, porque tudo é um presente de Deus. Os discípulos pegaram nas cestas e começaram a recolher as sobras. E sabem o que é mais incrível? Depois de mais de 5.000 pessoas terem comido à vontade, eles encheram 12 cestos enormes, com os pedaços de pão e de peixe que sobraram. Imaginem, um pequeno lanche de um menino alimentou uma multidão, e ainda sobrou muita comida. Todas as pessoas que estavam ali ficaram maravilhadas. Elas viram com os próprios olhos o grande poder e o imenso amor de Jesus. Aquele dia ficou para sempre na memória de todos. O dia em que um pequeno gesto de partilha de um menino, abençoado por Jesus, se transformou num banquete para milhares. E o que podemos aprender com esta história, amiguinhos? Aprendemos que, quando partilhamos o pouco que temos, com um coração cheio de amor, coisas maravilhosas podem acontecer. Aquele menino não tinha muito, mas deu tudo o que tinha. E Jesus usou essa pequena oferta para fazer algo grandioso
Esta história ensina-nos também a confiar. Mesmo quando um problema parece muito grande, como alimentar 5.000 pessoas, para Deus e para Jesus, tudo é possível. E ensina-nos a ser gratos. Jesus agradeceu pela comida antes de a multiplicar. Devemos sempre agradecer por tudo o que temos, por mais pequeno que pareça. Então, da próxima vez que tiverem um lanche ou um brinquedo, lembrem-se do menino com os pães e os peixes. Que tal partilhar com um amigo? Um pequeno ato de bondade pode fazer uma grande diferença no dia de alguém. E Jesus fica muito feliz quando vê os seus amiguinhos a partilhar e a cuidar uns dos outros. E assim, termina a nossa historinha de hoje. A incrível história da multiplicação dos pães e dos peixes. Espero que tenham gostado e que guardem esta lição de amor e partilha no vosso coração. Muito obrigado por assistirem. Se gostaram da história, não se esqueçam de deixar um like e de se inscreverem no canal para não perderem as próximas aventuras. Vejo-vos na próxima historinha. Um grande abraço e fiquem com Deus.